Olá, mulheres, aqui é Miriam Delfino. Nós estamos fazendo a leitura do livro Eu Decido Ser Feliz, da Bruna Oliveira. Estou lendo a pedido da pastora Séries, que se encontra em tratamento da sua garganta, Vamos continuar orando por ela. Vamos então à leitura. Hoje é o áudio 27, estamos encerrando o livro. Glória a Deus por mais essa vitória, E em todo momento temos a decisão de deixar legados e não feridas. Que essa possa ser a nossa decisão, Ana decidiu deixar o legado da submissão, ao invés das feridas relacionadas a afrontas que vinha sofrendo. E é a maneira como nos permitimos encontrar com Deus em nossas dores que vai determinar o que as dores vão reproduzir. Outro encontro glorioso, mesmo sendo discreto, mas que repercutiu em uma grande transformação, foi o de Joquebede, mãe de Moisés. A Bíblia conta que, devido à multiplicação e força do povo hebreu, Faraó teme e decide contê-los, e a partir de uma sentença de morte aplicada a todas as crianças do sexo masculino que nascessem naquele povo. Certo dia, ordenou Faraó a todo o povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Êxodo 1:22. Embora as parteiras não tenham obedecido ao comando de Faraó, tal atitude não livrou Joquebede de passar uma grande pressão, tendo de que esconder Moisés em sua casa até o 3º mês. Essa mulher foi excelente em seu plano, pois vejo o quanto seria difícil conseguir esconder um recém-nascido em silêncio diante da grande perseguição do Egito. Toda criança chora para mamar, quando está suja, quando tem cólicas, e Faraó provavelmente deveria ter colocado guardas na porta das casas para se certificar de que a ordem seria cumprida. Mesmo assim, Joquebede conseguiu manter por 3 meses um recém-nascido silenciado, o que é um milagre. A história conta que quando ela não pôde mais mantê-lo, nessa condição, decidiu fazer uma tentativa inusitada de despedi-lo nas águas, a fim de alguém ficar com ele e assim ser livre da sentença de morte. Vamos fazer a leitura em Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tacou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio do junco, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que acontecera com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E ela lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Que lindo, Uma provisão do Senhor. Joquebede, além de coragem, teve muita fé para conseguir tomar uma decisão como essa. Ela não tinha outra saída. Quanto mais ela escondesse a criança em casa, mais eles estariam correndo risco. Ela tinha uma decisão a fazer. Ou cederia à pressão e entregaria o menino, ou tentaria algo inusitado para permitir um desfecho diferente.
A pressão, sem dúvida, era muito grande, e é justamente em meio às tribulações que acabamos nos ferindo ainda mais, por nos deixar levar pela revolta e querer resolver tudo na ira, colocando a culpa da situação nos outros, até mesmo no próprio Deus. Em momento algum vemos Joquebede ser movida pelas feridas que a situação estava estimulando, mas ela se permitiu encontrar com Deus através da serenidade de uma atitude de fé. Ela escolheu enxergar Deus na história e não apontar culpados por estar naquela situação. A resiliência em abrir mão, acreditando na soberania de Deus, foi a chave que destravou o destino de todos naquela história. E a semente de um legado de fé foi liberado no coração de Moisés, enquanto ele descia naquelas águas. Muitas mulheres se permitem viver em um ambiente de feridas, geradas pela revolta, por não aceitarem a soberania de Deus. Um mundo de porquês agitam o coração delas, promovendo uma avalanche de inquietação e angústias. Pessoas revoltadas estão desconectadas do amor de Deus, pois acham que ao longo da sua história ele estava mais ausente do que presente, e por isso sofre, achando que estão em constante prejuízo, como se a vida sempre estivesse devendo algo a elas. A história de Joquebede mostra o quanto sua fé foi recompensada por Deus, tanto na oportunidade de vida de Moisés, que parece até irônica, pois Deus escondeu Moisés na casa de quem queria matá-lo. Esse é o nosso Deus, né? Quanto no legado de fé que ele carregou durante todo o seu ministério. A maneira como Moisés cria no amor e fidelidade de Deus nos momentos de conflito do povo durante a peregrinação no deserto é uma das marcas que sua mãe deixou nele, porque um dia decidiu trocar feridas por legados. Durante toda a minha história, eu sempre tive que tomar decisões. As situações sempre me pediam de permanecer no lugar da ofensa e desistir da minha própria vida. Mas em tudo, mesmo às vezes sem perspectiva nenhuma, eu decidi sair da ferida, acreditando que Deus iria me socorrer e que tudo iria acontecer para o meu bem. Meu testemunho de milagre. Agora nós vamos ler o testemunho da autora, Bruna Oliveira. Em 2018, após 15 dias da descoberta da gravidez do meu segundo filho, eu passei mal e tive que ser internada às pressas para ser submetida a uma cirurgia, a fim de estancar o sangue de uma hemorragia gravíssima, pois foi constatado que minha gravidez era ectópica e que o bebê estava sendo gerado nas trompas, sendo que uma delas se rompeu por não suportar o crescimento da criança. Aproximadamente 2 horas e meia se passaram e eu acordei da cirurgia sem meu bebê, sem minha trompa esquerda e com uma anemia perigosa. Minha vida desmoronou. O sentimento de dor pela perda do meu filho, associado ao susto da cirurgia e a deficiência de ferro no sangue, me desestruturou intensamente. Uma tristeza profunda se instalou em meu interior. E um comportamento agressivo gradativamente começou a ser desenvolvido. Picos de alegria e dor faziam parte da minha rotina e o cansaço era muito grande devido à deficiência de ferro. Eu tinha acabado de lançar o livro A Guardiã do Lar e minhas expectativas eram que dali para frente minha vida tomaria novos rumos. E eu me culpava. Questionava Deus por que tudo aquilo estava acontecendo comigo, mas nenhuma resposta chegava. Até que um dia, pensamentos suicidas começaram a dominar minha mente. Me sentindo sozinha e vazia, comecei a acreditar que o suicídio iria resolver a situação, pois não sentia mais vontade de viver e me sentia até mesmo traída por Deus, pois como Ele estava permitindo que eu passasse por tudo aquilo. Meu marido e minha mãe, assustados com o meu quadro, providenciaram imediatamente recursos psiquiátricos como forma de impedir que eu cometesse algum mal contra a minha própria vida. Eu me sentia confusa, não queria que ninguém da igreja ficasse sabendo do meu estado atual,
Como uma pastora tão usada para cura e libertação poderia estar vivendo um drama como esse? Lembro-me com tristeza das vezes sozinha em casa, em que olhava para os caibros da varanda e imaginava as cordas penduradas para o meu suicídio. Minha família ficou assustada, porque tudo isso aconteceu bem na época que muitos pastores se suicidaram no Brasil. O tratamento psiquiátrico começou, os remédios me deixavam dopada. O médico tinha uma previsão de aumentar quinzenalmente a dosagem, e eu, desesperada, cansada e confusa, não conseguia enxergar Deus em tudo isso. Foi quando, no ápice da dor, entrei no meu quarto para conversar com Deus. Clamei por cura, pedi para Ele intervir. Como Ana, lágrimas se misturavam com a minha voz, até que somente gemidos expressavam o que eu queria falar com Deus. Uma fé como a de Joquebede trouxe a convicção de que Deus estava presente em toda aquela pressão. E eu decidi me encontrar com Deus em meio à pior dor da minha vida. Ali chorei a morte do meu filho e consegui me despedir dele. Ali também consegui agradecer por não ter perdido as 2 trompas, pois a que ficou foi uma esperança de poder engravidar novamente. Ali também consegui me perdoar, me permitir ser gente, um ser humano comum, passível de viver dias difíceis, e isso não me diminuiu, não me torna pior a ninguém. Que lindo, né? Ali eu consegui ouvir a voz de Deus, aleluia, me chamando de filha, dizendo que Ele me curaria quantas vezes fossem necessárias e que da mesma forma que Ele me curou da primeira vez, Ele estava me curando novamente. Glórias a Deus! Como foi lindo aquele momento! Lágrimas de esperança voltaram a bombear meu coração que havia morrido junto com meu filho quando a minha trompa rompeu. Minha fragilidade estava exposta ao amor verdadeiro naquele quarto para me curar novamente. Aleluia! E eu acreditei de todo o coração na minha cura. E como da primeira vez, joguei os remédios fora nas águas, como Joquebede, porque cria na provisão de Deus na minha vida. Foi um tempo difícil, porque precisei reeducar minha mente. E a angústia vinha, Satanás tentava colocar pensamentos de morte. Mas eu vencia me lembrando constantemente do amor de Deus por mim. Rapidamente, de fé em fé, minha vida foi voltando ao seu curso normal. A anemia foi curada, as confusões e cansaços foram indo embora. E a cicatriz de um grande filho que nasceu com tudo isso chega de uma forma de um livro em suas mãos. Sim, aquela decisão de encontrar com Deus, de enxergar Ele na minha história, me fez trocar aquela ferida pelo legado chamado Eu Decido Ser Feliz. Aleluia! Meu bebezinho foi para Deus, nos braços de Jesus ele foi embora nas águas do amor de Deus, como Moisés, mas retornou em meus braços, não em forma corpórea, mas através de uma força sobrenatural, que me faz amar você, querida leitora, me dedicando a horas de escrita, colocando em total nudez minhas histórias, só para te dizer que você é importante demais para Deus, que sua vida não acaba nas dores e feridas e que você é muito mais forte do que imagina e que o poder da superação habita dentro de você e está aí agora para te curar. Oh, amada, receba essa palavra em nome de Jesus. Sei que a morte do meu segundo filho está gerando vida a muitas pessoas que estão lendo este livro, pois através de tudo o que aconteceu com nós dois é que tive a coragem de escrever esta obra, expondo minhas emoções através de histórias de superação no decorrer da minha cura. Agradeço a Deus por me confiar tamanha obra, acreditar que eu decidiria me encontrar com Ele naquele dia, apesar de tantas dores. Agradeço minha família, especialmente meu marido Thales, meu filho João Daniel, minha mãe Cristina, todos os nossos filhos espirituais e minha amiga Silvia, que me deram suporte enquanto estava enfrentando todos esses conflitos. Cada mulher, dentro do seu histórico, está construindo um legado diferente. Diante das decisões que escolheram para a sua vida,
Cada uma é única. Cada pessoa tem a sua história e dentro dela tem a decisão de deixar uma ferida ou um legado. Que hoje você consiga ser boa consigo mesma, se permitindo ir ao encontro dele, decidindo ser feliz. Amada, encerramos a leitura deste livro, mas que essas palavras possam ser transformadoras na sua vida. Que o Deus eterno esteja restaurando sua identidade, curando as suas feridas e que você possa trazer um legado para outras vidas. Deus abençoe você.